Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos a mais um vídeo de exercícios. Vídeo do capítulo 15, energia potencial. Vamos lá comigo. Um elevador tem uma massa total de 1.400 quilos. Suponha que ele suba do térreo até o sétimo andar de um edifício, percorrendo os cerca de 20 metros que os separam. Pede-se: a letra A, calcular a energia potencial adquirida pelo elevador. Letra B, identificar o agente que fornece essa energia ao elevador. Bom, nós temos aqui, ó, no enunciado, alguns dados importantes, certo? Aquele 1.400 quilos é a massa do elevador, certo? Então, é a nossa massa. E os 20 metros é a altura que esse elevador vai percorrer do térreo até o sétimo andar, certo? Então, nós temos aqui os dados anotados, sempre, tá? Esse elevador vai subir esse prédio do térreo até o sétimo andar. O desenho não está na escala certa, né? Porque esse prédio aqui está com 4 andares, mas tudo bem. É só para exemplificar. Então, esse elevador vai subir esses 20 metros, ok? Nós temos ali a atuação da gravidade. Então, não temos nenhuma força elástica aqui no momento, só temos a força-peso, então, atuando, né? A atuação da gravidade, então a gente vai ter uma energia potencial gravitacional ou elástica ou ambas. Só energia potencial gravitacional, né? Porque a gente tem que lembrar que nós temos dois tipos de energias potenciais. A gravitacional, quando nós temos ali uma ação, né, gravitacional no corpo, por exemplo, força-peso, aceleração da gravidade, né? E nós temos também energia potencial elástica, toda vez que tiver um problema com uma força elástica, né? Um problema envolvendo alguma força elástica, por exemplo, um problema com mola, certo? Que é bem clichê, né? Clichê, perdão. Então, essa energia potencial que ele está falando na letra A é potencial gravitacional, tá ok? E aí, ó, nós temos o quê? A equação da energia potencial gravitacional, mgh, né? Que na verdade é a força-peso vezes a altura. Vamos substituir agora os valores. A massa já sabemos, vale 1.400 quilos. A altura vale os 20 metros que ele vai subir. E G vale 10, sempre adotando G como 10 nos vestibulares. Então, substitui os dados. Aquilo ali tudo é uma multiplicação entre M, G e H. É tudo uma multiplicação. Então, multiplica tudo, ok? Aquele 10 ali vai ser multiplicado com 1.400, acrescenta um zero. 14 vezes 2 é 28, então só contar os zerinhos ali. Então, vai sobrar 4 zeros. Perdão. Então, passa esse número aí para notação científica, né? Que esse é o correto. A gente vai ficar com 2,8. Então, quantas casas a gente vai andar? Do 8 para trás, né? 8, 0, 0, 0, 0. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 5 casas. Então, vai ficar 2,8 vezes 10 a 5. Ok? Porque a gente teve que andar com 5 casas de trás para frente até chegar entre o 2 e o 8. Ok? Até chegar na frente do 8. Então, essa é a letra A. Letra B. Identificar o agente que fornece essa energia ao elevador. Né? Por que esse elevador sobe? Ele sobe naturalmente? Não, tem que ter uma força ali aplicando, né? Qual é o agente que fornece essa energia para ele subir? É o motor do elevador, certo? O motor do elevador realiza um trabalho ali, gasta-se uma energia, né? Toda vez que tem uma realização de trabalho, tem gastos de energia, né? Então, é o trabalho que esse motor do elevador está realizando que faz com que forneça essa energia ao elevador. Então, na letra B, né, quem fornece energia ao elevador é o motor do elevador, que realiza um trabalho para que o mesmo se desloque. Né? Trabalho é convertido em energia. Toda vez que a gente está falando de trabalho, a gente está falando de energia. Tá, ok? Vamos para a próxima questão. Uma mola de constante 16 newtons por metro, né, aquele K, é esticada desde sua posição de equilíbrio até uma nova posição em que seu comprimento aumenta 10 centímetros. Está pedindo energia, potencial elástica da mola esticada é. Então, nós temos aqui, ó, a constante elástica da mola,
Opa, tem mola, é força elástica, potencial elástica, certo? Ele até falou no enunciado direitinho, né? Determine a energia potencial elástica da mola. Mas falou em mola, é energia potencial elástica, e tem a equação certa, né? Mas vamos lá. Ele deu a constante elástica, que é o nosso K, vale 16 newtons por metro, já está na unidade de medida certa do SI, essa é a unidade de medida, newtons por metros. E ele deu o comprimento que a mola ficou, né, atingiu. Ela saiu da posição de equilíbrio e foi para a nova posição, em que seu comprimento aumentou 10 centímetros. A mola aumentou 10 centímetros. Esse aumento de 10 centímetros já é o X que ela se deslocou, ela se deformou. Então, esse já é o X, de 10 centímetros. Só que não está no SI. Tem que estar em metros, ok? Porque ali, ó, a constante elástica está em newton por metro. Então, o X também tem que estar em metros, tem que casar. Então, tem que passar esses 10 centímetros para metros. Vai ter que dividir por 100, certo? Porque 1 metro tem 100 centímetros. Então, divide por 100. E aí, andamos com duas casas para a esquerda, né? Na divisão por 100, 0,1 metros. Agora é só aplicar na equação da energia potencial elástica, certo? Que é essa equação aqui bonitinha. Kx2 sobre 2. Kx2 sobre 2. E vocês precisam saber essa equação, essa e da energia potencial gravitacional. Vocês precisam saber de cor, sabe? Vamos substituir os dados. O K já está na unidade certa, o X agora também está na unidade certa, então vamos substituir. O K vale 16, né? O X vale 0,1. Quem fica ao quadrado aqui, gente, é só o X, tá? É só a deformação que a mola sofre. Não ponham tudo ao quadrado. O K não fica ao quadrado, é o K vezes o X ao quadrado. Aqui eu vou resolver primeiro, eu vou cortar esse 16 com 2, tá? Mas eu poderia também pegar o quadrado ali do 0,1 e resolver primeiro. Mas aqui eu achei mais viável, mais fácil, né? Mais prático cortar o 16 com 2, que ali é uma divisão, ali em cima tem tudo uma multiplicação, então a gente pode cortar quando é assim. Se tivesse uma soma entre o 16 e o 0,1, então a gente não poderia cortar. É só quando em cima nós temos uma multiplicação e a gente corta com o de baixo. Simplificando 16 com 2 dá 8, certo? Ficou 8 ali. E ali vamos, não sei porque o vermelhinho sumiu ali, mas enfim. Ficou 8, certo? E aí, vamos lá. Vamos fazer o quadrado do 0,1. O quadrado do 0,1, toda vez que nós temos um número decimal assim, né, ao quadrado, a gente pega a quantidade de casas decimais e dobra. Então, se ele tem uma casa decimal, que é 0,1, só tem uma casa após a vírgula. Quem está ocupando é 1. E então vai ficar com duas casas decimais e a gente faz o quadrado daquele número ali. O quadrado de 1, o número diferente de 0, né? O quadrado de 1 é 1, então vai ficar 0,01, com duas casas decimais. E o quadrado sempre fica no final. Enfim, é questão de prática. Por exemplo, se fosse 0,3, ficaria o quadrado de 3 é 9, mas com duas casas decimal, então 0,09, ok? Vamos lá então. Então resolvi o quadrado. Vou transformar esse 0,01 em notação científica, vai ficar 10 a menos 2, né? Porque é um número menor que 1. Então, expoente negativo. Ok. E achamos. A energia potencial elástica é 8 vezes 10 a menos 2. Ou seja, a letra B. Ok? Letra B. Beleza? Essa questão foi bem simplesinha mesmo para a gente poder começar a utilizar essa equação e saber como utilizar. Tá ok? Sempre lembrando, quem é o quadrado é o x. Próxima questão. Quando uma mola é puxada pela ação de uma força de 10 newtons, ela se alonga 5 centímetros. Determine a constante elástica da mola e o trabalho da força elástica durante o alongamento da mola. Vamos lá. Vamos ao exemplo. Nós temos aqui a mola ali. Ela foi puxada, está sendo puxada por uma força de 10 newtons. Ó, está sendo puxada por uma força de 10 newtons. Quando a gente puxa a mola e a mola, esse corpo, né, está puxando o corpo e faz com que essa mola se deforme, se alongue, ok? E a gente puxou ali, ó, ela vai se alongar. Quando a gente está aplicando uma força para cá, para a direita, a mola, por ela ter essa força de elasticidade, ela vai se opor a essa força aí de 10 newtons. Ela vai puxar para sentido contrário,
só que com o mesmo valor da força, ok? Então, ela vai puxar para trás com o mesmo valor de força. Então, a força elástica vai ser o quê? Menos esses 10 newtons, certo? Então, nós temos aqui que essa força elástica vai valer os 10 newtons, porque essa força elástica ela só aparece porque a gente está puxando a mola. O valor da força que a gente aplica na mola para puxar é igualzinho à força elástica, só que no sentido contrário. Essa é a regra da força elástica. Por quê? Por isso que a força elástica, a equação da força elástica, da FEL, é menos Kx. Porque é menos, é uma força de resistência. E é sempre menos o valor da força que está sendo aplicada na mola para ser puxada ou comprimida, ok? Nós temos ali enunciado também que e vai ser sempre assim, tá ok, gente? Nós temos ali enunciado também que ela se alongou 5 centímetros, é o x dela, o x de deformação. Só que está em centímetros, novamente, tem que passar para metros. Andou com 2 casas para a esquerda, beleza? Então 0,05 metros, ok? Vamos lá então, vamos achar a constante elástica da mola. A gente tem que saber o seguinte, que a força elástica tem uma equação específica, assim como a força peso é mg, né? P é igual a mg. A força elástica também tem uma equação específica, a FEL, né? Que é o menos Kx, como eu já falei. A FEL, que é a força elástica, é igual a menos Kx. Menos porque é uma força de resistência à deformação que ela está sofrendo, que a mola vai sofrer. K é a constante elástica, que a gente quer achar na letra A, e X é a deformação que já tem no enunciado. Só que essa força elástica aqui vai valer 10 newtons, porque é a força que está sendo aplicada na mola para ser alongada. É uma força de reação, entendeu? Então, ó, é o seguinte, reação à mão da pessoa que está puxando a mola, não sobre a própria mola. É o seguinte, se a FEL vale menos Kx e ela também vale 10, então a gente pode igualar menos Kx por 10, porque são a mesma coisa, ok? Aquele sinal de menos ali vai sumir porque nós temos menos no lado direito e no lado esquerdo. Esse menos vai servir para nada, certo? Menos com menos vai dar um sinal positivo. Vamos substituir os valores. O x vale 0,05, certo? O menos sumiu, ok? Passo 0,05 para o outro lado dividindo, porque está aqui no lado esquerdo multiplicando. Só que eu passei ele já com uma notação científica, porque vai ficar mais fácil para a gente dividir ali, tá? Eu já fiz sacando isso. Eu fiz propositalmente mesmo, tá, gente? Isso às vezes leva um tempo para vocês começarem a enxergar esses macetezinhos, tá? Então, eu peguei o 0,05, é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 2, certo? Passei para a notação científica. E aí eu vou poder cortar o 10 com 5. Vou dividir o 10 com 5 e vou pegar essa notação científica de baixo, essa potência de base 10, né, de 10 a menos 2, e jogo para cima. Lembrando da regra, se você pega de baixo e joga para cima a potência, tem que trocar o sinal do expoente. Por isso que ele ficou mais 2, ok? Então, vou dividir o 10 com 5, que vai dar 2. Vai sobrar vezes 10 a 2. Ok? Então, ficou mais fácil trabalhar assim. Então, nossa constante elástica vale 2 vezes 10 a 2 newtons por metro, ou seja, 200 newtons por metro. Letra B. O trabalho da força elástica durante o alongamento da mola. Gente, o trabalho da força elástica não é a mesma coisa que FD. FEL vezes X, que é o D, deslocamento. Não é. Ele é diferente, tá? O trabalho da força elástica é igualzinho à energia potencial elástica. É a mesma equação, tá? Gravem isso, então. O trabalho da força elástica é igual à energia potencial elástica, ok? O trabalho da força elástica é igual à energia potencial elástica, lá, mesma equação, tá bom? Vocês precisam saber disso. Isso aí não é trivial. Vamos pegar agora os valores e substituir. Já temos o K, que a gente obteve na letra A, já temos o X, vamos substituir. Agora é simples, substituição. Se não me engano, a questão 8 é muito semelhante a essa questão 4, tá bom? Tentem fazer a questão 8 depois, que é bem igualzinha mesmo, tá bom? Substituir os dados ali. Eu vou cortar aquele 2 vezes 10 a 2 com o 2 de baixo. Corta só o 2 com 2, ok? Mesma coisa na outra questão, sobrou 10 a 2 ali.
faço o quadrado de 5 vezes 10 a menos 2, aí você tem que tomar cuidado aqui, ó. Como é que é o quadrado disso? É o quadrado de todo mundo que está ali dentro do parêntese. É o 5 ao quadrado e o 10 a menos 2 ao quadrado. 5 ao quadrado a gente já sabe que vale 25. E quanto vale 10 a menos 2 ao quadrado? Uma potência ao quadrado. Toda vez que uma potência é elevada ao quadrado, ou cubo, alguma coisa assim, é só pegar a potência e multiplicar pelo expoente que está sendo elevado. Então, se é elevado ao quadrado, a gente vai multiplicar esse expoente por 2, vai dobrar o expoente. Se fosse elevado ao cubo, iria multiplicar o expoente ali, o menos 2 por 3. Se fosse elevado à quinta potência, multiplicaria o menos 2 por 5, tá ok? Essa é a regra. Então, 10 a menos 2 ao quadrado é só dobrar o expoente. Vai ficar 10 a menos 4, ok? Então, 25 vezes 10 a menos 4. Vezes o 10 a 2 ali da frente, que já estava ali na frente. Então, vai ficar assim, ó. Beleza? Agora, resolve esses expoentes todos aí, o 10 a 2 com 10 a menos 4. É só repetir a base e fazer a operação algébrica de 2 com menos 4. 2 menos 4 vai dar menos 2. Ficando assim com 25 vezes 10 a menos 2. Só que ainda não está na notação científica, certo? Tem que ficar 2,5 para ficar na notação científica. De 25 para 2,5, a gente está andando com a vírgula uma casa para a esquerda, ou seja, gastando um expoente negativo. Porque andar com a vírgula para a esquerda é um expoente negativo. Então, 10 a menos 2 vai passar a ser 10 a menos 1, porque a gente utiliza um expoente negativo. Então, vai ficar 2,5 vezes 10 a menos 1 joules. Beleza? Então, o trabalho da força elástica vai dar 2,5 vezes 10 a menos 1 joules, ok? Bora para a próxima e última questão. Determine a variação da energia potencial de uma pequena esfera de peso igual a 10 newtons, suspensa na extremidade de um fio de comprimento igual a 50 centímetros, um pêndulo simples. Eu vou mostrar aqui o desenho para vocês o que é um pêndulo simples. Quando deslocamos a esfera, deslocamos a esfera da posição de equilíbrio até uma nova posição que forma com a vertical um ângulo de 60 graus. Então, ele quer que a gente determine a variação da energia potencial dessa esfera quando a gente desloca ela da posição de equilíbrio para essa nova posição que forma 60 graus. Gente, o pêndulo é esse aqui, pêndulo simples. Você pega um corpo, prende a um fio e aí põe esse corpo para oscilar, ok? E aí, ó, a posição de equilíbrio é a posição onde tem a bolinha vazada, certo? E lá em cima, lá no alto, onde tem a bolinha preta, é a nova posição, formando 60 graus com um ângulo de 60 graus com a vertical. Ele falou que o fio, tem comprimento de 50 centímetros, já coloquei no desenho, tá ok? Lembrando que quando a esfera está na nova posição, aquele valor em cima, daquela linha lá em cima, ainda é 50 centímetros, é o mesmo fio. Ele também falou que o peso da esfera vale 10 newtons, ok? Nós temos aqui que a esfera foi elevada por uma certa alturazinha, uma variação, ela sofreu uma variação de altura. Então, se ela sofreu uma variação de altura, então tem uma energia potencial gravitacional aqui associada. Então, nesse problema, quando ele fala assim, determina a variação da energia potencial, é da energia potencial gravitacional, porque tem uma variação de altura ali, ok? E tem a gravidade ali atuando, a força-peso, beleza? Então, vamos lá. Nós temos aqui que no ponto A, que é o ponto lá de baixo, é o ponto de equilíbrio. Ele está no nível 0 ali, em equilíbrio. Então, não tem nenhuma altura ali associada, ok? Aquele 50 centímetros não vai ser a altura dele, é só o comprimento do fio mesmo, mas ele não está com uma variação de altura, certo? Ele está no ponto 0, ele é estabilizado. Então, ali, no ponto A, a energia potencial gravitacional é 0. Já no ponto B, ele está posto a uma certa altura, um Hzinho, A altura que ele está em relação a A é o Hzinho. E aí, então, no ponto B vai ter uma energia potencial gravitacional diferente de 0. Então, essa variação de energia potencial gravitacional é devido a essa variação de Hzinho, dessa altura, chamada Hzinho. Ou seja, é a própria energia potencial gravitacional em B. Olhando para o desenho, esse Hzinho vai ser qual valor? Vai ser o quê? O comprimento do fio inteiro, que é os 50 centímetros,
menos a parte de cima, que eu chamei de L, ok? Então, o Hzinho, que é a parte de baixo, é o comprimento inteiro, que é o 50, menos L. Beleza? Mas quem é o L? Vamos ver pela geometria do problema ali, trigonometria, perdão, do problema. Ali em cima formou um triângulo retângulo, percebe? De 60 graus lá em cima. O L, ele está colado com um ângulo de 60 graus. Então, a gente vai utilizar o conceito de cosseno. Cosseno é o cateto adjacente. Então, ó, cosseno de 60 é o quê? Cateto adjacente sobre hipotenusa. O cateto adjacente é o próprio L, ok? Que é o que está colado com o ângulo. E a hipotenusa é o lado maior. Aquele lado lá na diagonal lá em cima, que é o próprio fio, que é os 50 centímetros. Por isso que o cosseno de 60 é o L sobre 50. Então, pega o 50, passa para o outro lado, que está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando, certo? Então, esse vai ser nosso L. Voltando lá na equação de H, para a gente achar H, vamos substituir, né? O H é 50 menos L, o L agora é 50 vezes cosseno de 60. Cosseno de 60 é tabelado, vale meio, 1 sobre 2. Substitui ali, corta 50 com 2, vai dar 25. Então, 50 menos 25 centímetros. Tem que passar para metros. Então, andar com duas casas para a esquerda. 0,25 metros. Esse é o nosso Hzinho. Então, nós temos 25 centímetros para cima, no L, e 25 centímetros para baixo, porque o comprimento todo do fio vale 50 centímetros, ok? Então, agora a gente vai calcular a energia potencial gravitacional em B, que é ele que está... É nele que tem toda a variação de energia potencial gravitacional. Então, a energia potencial gravitacional é mgh. Só que assim, a questão deu M? Não deu M. O G sempre vale 10. Deu H, que é o Hzinho que a gente achou. Mas quem é um M? Não precisa, ó. Ele deu a força peso. O que é peso? Peso não é mg? Ah lá, já tá na equação mg, ó. Tá vendo? Já tá embutido ali, junto, a força peso ali no meio da equação da potencial gravitacional, da energia, entendeu? Então, ali já tem a peso, que é peso vezes altura, ou seja, peso vezes altura. Então, no lugar de mgh, a gente vai substituir pelo valor do peso, que é 10. A altura vale 0,25 metros. Multiplicou por 10, eu estou com uma casa para a direita. Então, 2,5 joules. Beleza? Basicamente isso, gente. Então, tentem fazer as outras questões, tá ok? Estudem, qualquer dúvida podem procurar. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!